Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, quer tirar alguma dúvida comigo? Qualquer dúvida que seja, ou me mandar um vídeo pra reagir, vai na minha página do Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, me segue e me chama que eu vou falar com você. Ou você digita no Facebook, né? Daniel Varenga Produtor, vai aparecer essa cara aqui de fome e aí você me segue. Certamente que sim. Bom, pessoal, que a Amanda Clay faz cosplay do corpo da Marina Silva e do cérebro da Marina Silva, isso a gente já não tinha a menor dúvida, né? Agora, o que eu não sabia e o que você também não sabia é que ela iria incorporar essa burrice na frente de uma procuradora e iria defender que pessoas que têm um currículo muito duvidoso na justiça julgassem alguém. Como que você vai prezar pela justiça se você defende que alguém que está respondendo vários processos seja o juiz para poder julgar outra pessoa? Não, nada a ver, irmão. E foi exatamente isso que a Amanda teve a coragem de defender na frente de uma procuradora. E é claro, né? Tomou tanta porrada ao vivo que a esposa do DJ Ives deve estar falando isso que é surra. Sério, depois desse vídeo, ou você pensa, a Amanda é paga pra poder passar essa vergonha, ou ela precisa de ajuda médica urgentemente. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, né? Talvez seja, né? Mas, enfim. Olha só isso aqui e aí você vê como que alguém tem a capacidade de defender isso em sã consciência. Só me diz isso, só vai respondendo aqui embaixo. E, pessoal, pra você que tá passando um aperto financeiro e quer sair dessa podendo faturar de 3 a 6 mil reais por mês, eu já vou adiantar aqui, não é fórmula mágica, não é dinheiro caindo do céu, não é dinheiro fácil. São técnicas que você vai aprender, você vai executar e você vai ganhar dinheiro com a internet. Só essa semana eu faturei mais de 4 mil reais aplicando e executando isso aqui da minha casa. Domingo eu faturei mais de 700 reais, segunda 600, terça 900, quarta 400 e quinta 2.000. Hoje é sexta, eu tô gravando esse vídeo na sexta. E pessoas de qualquer idade, pode ser adolescente, pessoas que têm mais idade, conseguem fazer esses valores. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como que você vai fazer. Você vai ganhar um mini curso gratuito de 4 aulas para você dar o primeiro passo e poder começar hoje. Então fica até o final do vídeo. E pessoal, fica até o final que a surra tá no final. O que diz a Constituição, o que diz a lei sobre essas investigações? É possível que essa CPI se concentre realmente nas investigações do que foi feito com dinheiro de verba federal em estados e municípios? Pode ir além disso? Sim, juridicamente falando, sim. Uma CPI federal, uma CPI no âmbito do Senado, da Câmara dos Deputados, ou uma mista, é possível, sim, investigar desvios de verba pública federal. O que não pode investigar é essa questão administrativa de governadores e prefeitos, né? Se a medida adotada foi boa, uma medida de lockdown foi boa ou não, isso cabe às assembleias legislativas estaduais, tá? Mas antes disso, Lacombe, se me permite, eu tenho uma opinião sobre CPIs, né? Eu entendo que, por mais que seja válido que vários membros dos poderes, né, possam investigar, possam apurar eventuais irregularidades, não me parece que as CPIs costumam ter resultados efetivos, resultados satisfatórios, né? Até inclusive, se me permite, dessa semana estou lançando um curso que se chama Justiça e Corrupção, e eu tenho uma aula exclusivamente sobre isso, sobre as CPIs. Então, veja, uma das CPIs recentes que nós tivemos foi a CPI do Petrolão, foi a CPI da Petrobras, que foi instaurada junto com as investigações da Lava Jato, que estavam indo muito bem. E, de fato, teve resultados satisfatórios no que se refere às investigações. E a CPI da Petrobras, depois de 8 meses, o que ela descobriu? O que constou no relatório final? Que nenhum político tinha envolvimento no desvios da Petrobras, né? Que só tinha participação empresários, executivos. No âmbito da CPI da Petrobras, ocorreu extorsão. Alguns parlamentares condicionavam recebimentos de valores para não intimar alguros empresários para depor. Então, veja, a princípio eu sou contra as CPIs, porque por conta dos relatórios, do relatório dos resultados, que não me parecem muito efetivos, tá? Mas, já que foi instaurada essa CPI, a CPI tem que ter um objetivo específico, um fato a ser apurado. Então, é possível apurar eventuais desvios de verba pública federal? Sim. E já que foi instaurada, ela não pode ser instaurada como medida persecutória apenas contra o político A ou contra o partido político B. Ela tem que ser ampla e tem que ser investigado qualquer pessoa que tenha envolvimento em desvios. Isso é óbvio. Procuradora, continuando nesse mesmo assunto, permita-me discordar, mas assim, a gente tem muitas CPIs no Brasil que também tiveram desfechos, tiveram resultados históricos. A gente até comentava aqui antes de entrar no ar, eu e o Silvio, ele estava falando sobre a CPI do Mensalão, na época ele estava em Brasília, tem aqueles depoimentos históricos, Duda Mendonça, Roberto Jefferson. Então, muitas vezes essas CPIs que têm esse caráter político também servem para
descortinar ou para evidenciar algo a toda a sociedade, a toda a população. No Collor, a gente teve a CPI do PC Farias, que acabou levando ao impeachment, a CPI dos anões do orçamento. Então, a gente teve, é fato que a gente tem algumas que acabam em pizza, como a senhora relatou, mas tem outras que têm o condão de jogar a luz sobre fatos que não tinham sido até então investigados. A senhora não acha que é preciso atribuir algum tipo de responsabilização a tragédias que aconteceram, por exemplo, em Manaus? E aí eu não falo só do governo federal, mas investigar todas as instâncias envolvidas. Quer dizer, quem tomou as decisões ou se omitiu ou deixou de tomar decisões que levaram à morte por asfixia de dezenas de pessoas no Amazonas. Enfim, há vários fatos relacionados à pandemia que já resultou em mais de 360 mil mortes. A senhora não acha isso suficientemente grave para que essas pessoas tenham que ser responsabilizadas, para que isso tenha que ser investigado? Tá, vamos por partes. Mencionou a CPI dos anões do orçamento, né? Não deu em nada essa CPI. Por mais que seja descoberto, né, todo o assalto ao orçamento, ninguém foi punido, tá? Então, eu acho que quando a CPI traz um fato novo, e de fato tiveram CPIs que tiveram resultado, por exemplo, a CPI do Judiciário, no âmbito da CPI do Judiciário que foi descoberto o caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, né, o juiz Lalau, que desviou valores bilionários do TRT. Então, às vezes, sim, a CPI traz um fato novo. Agora, veja, no que se refere à Operação Covidão, no que se refere ao desvio de valores federais encaminhados ao Estado e até mesmo eventuais má gestão que resultaram em falta de respiradores, isso já está sendo investigado pelo próprio Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República montou não uma força-tarefa, mas um grupo institucional que teve resultados muito satisfatórios, que resultou inclusive em Manaus. Em Manaus foi constatado muitos atos de corrupção, até de ex-secretários de saúde. Então teve no Pará, teve em Santa Catarina, teve no Rio de Janeiro, inclusive o governador do Rio de Janeiro está afastado por conta desses desvios. Verdade. Então, veja, se já há profissionais especializados em investigar, seja no âmbito criminal ou no âmbito civil, porque o Ministério Público Federal também investiga a questão civil, a questão da saúde, se houve um ato de má gestão, ainda que não tenha tido dolo de criminal, né, de praticar um crime. Então, tudo isso já está sendo apurado. Então, veja, a CPI até está sendo cogitado para ser o relator da CPI o senador Renan Calheiros. Veja, o senador Renan Calheiros, ele tem um histórico de envolvimento de corrupção muito grande. Não sou eu que falo, é só fazer uma pesquisa e veja todos os escândalos de corrupção onde ele está envolvido. Ele responde a dezenas de inquéritos no STF. Não me parece adequado que uma pessoa que é réu em processo da própria Lava Jato, com envolvimentos na Operação Postales, conduza uma CPI. Então, havendo já profissionais capacitados em fazer uma investigação, e uma investigação não partidária, uma investigação imparcial, porque políticos teriam que fazer a mesma investigação. Então vai ser perseguição contra inimigos políticos, vai ter proteção para os amigos políticos. Então, na atual situação que vivemos no país, onde testemunhamos uma enorme crise de ética, uma crise de moralidade, eu não vejo resultados satisfatórios nas últimas CPIs e acho que não terá nessa CPI. E há centenas de procedimentos de investigação da Polícia Federal, CGU, mas não há sobre o governo federal, né? Quer dizer, tem que haver algo maior sobre a responsabilidade no Ministério de Saúde. A gente enfrenta não só uma crise ética e moral, mas a gente enfrenta também um verdadeiro morticínio, né? Quer dizer, isso tem que ser investigado. Por falar em ética e moral, imagina o Renan Calheiros relatando uma CPI. Mas isso é uma decisão política. Ele tem um mandato, Silvio. O Jader Barbalho ainda é suplente. É uma decisão política, isso não é ilegal. Barbalho, né? Isso não é ilegal, ele não foi condenado ainda. Vamos lá, Constantino. Só trazer uma informação. Não obstante não obstante, não, só um comentário rápido, procuradora. Não obstante o desafio, né, de ter uma CPI com o Renan Calheiros tentando proteger a ética no país, o que já é quase um motivo de gargalhadas, né, das pessoas decentes, eu fico imaginando o enorme desafio que eles vão ter pelas razões apresentadas pela Amanda, né? Quer dizer, o número de mortes e tudo mais, essa CPI vai ter que ter muita gente para investigar, por exemplo, Inglaterra, Bélgica, Hungria, Itália,
todos esses e outros foram países que tiveram mais mortes. Se não por tem problema população, nenhum, né, deixa do que o Brasil. investigar, Cara, então, meu Constantino. Se Deus não tem do problema céu. nenhum, se não tem medo, deixa a questão- investigar. Há milhões de Vai ser um documentos circo mostrando político. a demora O governador João Dória não está feliz com a possibilidade de CPI no estado de São Paulo, na Lesp, está o PT e o pessoal tentando embarrear. Mas a questão não é essa, quem não deve não teme, porque a gente sabe que tudo vira circo político. Mas o ponto não é esse, o ponto são as argumentações que você trouxe, Amanda, para justificar uma CPI. Vai ser um trabalho homérico dessa CPI. Imagina o Renan Calheiros vai ter que investigar o que aconteceu na Inglaterra e na Itália. Não é verdade, você está comparando alhos com bugalhos. Os requisitos... Ele não consegue cuidar nem do gado que ele tem lá em Murici, que ele fez contabilidade fiscal para se livrar de 5 processos de cassação em 2007. Ele não consegue se livrar dos 13 inquéritos que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Você acha que ele pode relatar uma CPI no Brasil? A discussão Amanda? não é essa, Silvio. Você está faz favor. desviando do assunto. A gente está falando que a CPI cumpre os requisitos e atos importantes ou omissões e ações precisam ser investigadas, sim. Você precisa saber os e-mails que foram enviados entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, se o Ministério da Saúde foi alertado a tempo sobre a falta de oxigênio em Manaus, por que demorou para agir, por que demorou para transferir pacientes para outros estados. Isso precisa ser investigado, isso é muito grave. Isso tem a ver com ação e omissão de autoridades públicas. A gente paga, os contribuintes pagam o salário dessas pessoas. A gente precisa de algum tipo de resposta. Vamos investigar todos os genocidas do mundo. Doutora Tameia, por favor. Só uma questão, Amanda, você está um pouco equivocada quando você disse que não há nenhuma investigação em relação ao governo federal. E não é bem isso. Tá? Já chegou representações na Procuradoria-Geral da República contra o ex-ministro da Saúde, Pazuello, e foi instaurado, sim, um procedimento, tá? Então, tudo é apurado. O Ministério Público Federal não tem partido, então tudo tem que ser apurado. Então, vai ser investigado se houve uma má gestão, se houve algum tipo de fato que demonstre, seja uma eventual prática de crime ou eventual ato de improbidade administrativa, vai ser apurado. Agora, embora eu esteja aqui na condição de convidada para ser entrevistada, eu só queria fazer uma pergunta para você, Amanda. Eu também concordo que todo mundo deve ser investigado. Agora, você acha que devem ser investigados por esses senadores? Mas são os senadores, são os nossos representantes legitimamente eleitos. Por quem mais seria o procurador? Senão a gente inverte tudo. Eles estão ali, eles foram democraticamente eleitos, eles têm mandato. Se a gente não gosta deles, é nosso direito trocar na próxima eleição. Agora, eles representam a sociedade, representam a população. Senão a gente começa a questionar tudo. Esses mesmos senadores que estão na CPI são os mesmos senadores que votam, por exemplo, as reformas estruturantes. Por que o voto deles vale nessa hora e não valeria na CPI para representarem a sociedade brasileira? Questão de coerência, o povo né? colocou eles lá. Como é que a gente vai dizer que isso é ilegítimo ou que isso é ilegal? Aí a gente inverte, subverte todo o processo de representação. Eu não digo que é ilegítimo. Eu não digo que é legítimo, mas já que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a própria Controladoria Geral da União está já trabalhando em desvios que ocorreram de fato, tanto no âmbito criminal como civil, eu penso que o Senado deveria, por exemplo, se debruçar sobre PECs importantíssimas que estão paradas no Senado, como a PEC 35/2015, que muda a modo de escolha do STF, outras questões são mais importantes. Então, eles deveriam, no meu entendimento, como eu penso que dificilmente tem resultados efetivos de uma CPI, e sendo que os órgãos incumbidos da investigação criminal estão trabalhando, e trabalhando bem. Vejam quantas operações já tivemos no âmbito do Covidão, quantas pessoas foram presas, né? Constatado superfaturamento na aquisição de respiradores que foram adquiridos de empresas que vendem vinhos. Então é absurdo que estamos testemunhando, né? Hospitais de campanha que foram abertos, que depois foram fechados, agora, até saindo um pouco da minha área, né? Mas que agora está tendo falta de leitos. Não tem, pô. Vai aqui no Rio de Janeiro, não tem. E essa corrupção que está acontecendo está devidamente investigada. Essa é apenas a minha opinião. Como que você vai ter confiabilidade e credibilidade se você coloca o lobo pra poder vigiar as ovelhas? Só Amanda mesmo, né? Pra poder falar uma bosta dessa. Hoje, o que mais tem é um político eleito sem uma credibilidade alta. Por quê? Porque tem outro partido que tem uma credibilidade alta, aí tem muito voto, aí o que ele faz? Ele puxa outros que não tem nada a ver. É exatamente por isso que quando você vê um político e você se pergunta, é um deputado ou um jumento que se perdeu e foi parar ali? É mais ou menos isso que aconteceu. Ele não teve uma votação alta.
importa. Outro rapaz que teve acabou puxando ele. Enquanto a gente não acabar com isso e ter candidaturas avulsas no nosso país, isso vai continuar acontecendo. E ainda pra piorar, a gente tem a Amanda em rede nacional falando esse tipo de bosta. E cada vez que o tempo passa, eu fico pensando assim, a Amanda ela tá precisando de duas coisas. A primeira, o médico. A segunda, um whey protein. Porque toda vez que eu vejo o programa, eu penso, se bater um vento, essa menina vai parar no Ceará. Eu falo isso por causa própria, porque eu, quando era menor, se eu não colocasse pedra no bolso, quando eu ia soltar pipa, a pipa ia ser eu. Então eu falo por exemplo próprio. E pessoal, pra você que ficou até aqui e quer saber como ganhar dinheiro da sua casa só usando o seu celular, é muito simples. Não é pirâmide financeira, não é investimento de risco, não é golpe. Eu não me sujeitaria de vir aqui e indicar um negócio desse pra vocês. Eu indico porque mudou minha vida. Quem me conhece sabe, eu morava num quartinho de 3x3 e assim como mudou minha vida, tá mudando a vida de centenas de pessoas. Hoje, pessoal, todo mundo tem uma rede social. Agora imagina essa rede social que você usa pra conversar ou só ficar navegando. Imagina se você usasse pra ganhar dinheiro, e um bom dinheiro. Tem muita gente que acha que é impossível, eu achava que era impossível, até eu fazer as minhas primeiras campanhas e ganhar dinheiro. E eu não fazia vídeos, não tinha engajamento, não tinha inscrito e eu faturei uma boa grana. Assim como várias outras pessoas estão faturando, vou colocar prints aqui pra poder provar pra você. Essas pessoas não têm canal, não fazem vídeo, não têm engajamento, não têm inscrito e já estão faturando 3, 4, 6 mil reais por mês só trabalhando de casa usando o celular. Então se você quer saber mais, clica aqui ó, no primeiro link da descrição, sem compromisso nenhum. Clicou, já ganhou um mini curso gratuito com 4 aulas do meu amigo e mentor Thiago Gomes, uma das melhores pessoas para você aprender a ganhar dinheiro na internet. Qualquer dúvida, você pode perguntar para ele que ele vai tirar sua dúvida. O objetivo é esse mesmo, fazer você aprender e ganhar dinheiro. Aí já salva o número dele no seu celular para você receber esse mini curso gratuito mais rápido. E pessoal, não perde tempo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então clica aí ó, no primeiro link da descrição. Comenta aí o que você achou de mais essa vergonha que a Amanda passou na frente da procuradora. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, Simão de Bal.